Seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Aqui você vai aprender como fazer uma bela oração a Deus e eu vou te mostrar 13 passos para isso. 13 passos de como você fazer uma bela oração a Deus e assim melhorar a sua rotina espiritual e ter uma vida de oração. Já deixa aí o seu like e vamos juntos nessa. Passo número 1. Encontre um local. Você pode falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, porém, se quiser realmente expressar-se plenamente, o ideal mesmo é você ir para um lugar calmo, distante de qualquer distração. Além disso, se preferir, você pode reservar uma parte do dia especificamente para você fazer as suas orações, seja logo de manhãzinha, no caminho para o trabalho ou à noite, ou até antes de dormir. Durante esse período, o que eu sugiro? Desligue a TV, o rádio, silencie o seu celular para você não ser interrompido. Você pode fazer isso sozinho nesse lugar calmo ou pode fazer em qualquer outro lugar. Mas, por exemplo, quando eu estou indo para o trabalho, eu rezo o meu terço no caminho. Mas eu tenho meu oratório, meu local de oração aqui, não é um oratório chique, bonito, mas na minha mesa do escritório da minha casa eu tenho o meu lugar de fazer as minhas orações pela manhã. Então é um lugar simples, aconchegante, que eu antes de ligar o computador, antes de ver as mensagens no celular, eu já me dirijo a esse local onde eu tenho meu crucifixo, onde eu tenho aqui as imagens ou os ícones, pego meu livrinho de oração e aqui eu começo a fazer as minhas orações. Tanto as orações do livrinho, quanto as orações vocais que saem da minha boca também. Às vezes, surge o desejo de orar também com outra pessoa, o que é completamente normal. No entanto, é necessário que o seu companheiro, que essa pessoa, respeite o momento da maneira devida e leve a oração a sério, para não virar uma bagunça, né? Compartilhar essa ocasião sagrada com alguém pode até fortalecer a relação entre vocês e com Deus. E saiba, né, também dosar, porque, por exemplo, se você tem criança pequena em casa, é legal você inspirá-lo a ter a vida de oração e não somente ficar corrigindo, fica quieto que a gente está rezando, fica quieto que a gente está rezando. Não, a gente pode envolver elas, não deixar elas extrapolarem, se você for fazer essa oração com mais outras pessoas, né, dentro da sua casa, na sua família, por exemplo. Mas você pode corrigi-la sem fazer desse momento um momento chato. Então, encontre um lugar calmo, sem perturbação, mas se você for fazer em família, se você for fazer na sua ida para o trabalho, não tem problema. O importante é você falar com Deus. Próximo passo. Deus quer que você o conheça, que você conheça Ele. Então, escolha entre orar em voz alta ou então mentalmente. Não há um jeito certo. A decisão deve ser baseada no seu conforto, em como você se sente bem diante de Deus. Há quem prefira orar em voz baixa para sentir que está realmente falando com Deus. Por outro lado, você pode preferir orar de forma privada, principalmente se você estiver cercado de outras pessoas. Então, se eu estiver no trem, por exemplo, eu não fico falando alto, tá? Eu estou rezando mentalmente ou orando. Então, eu falo ali no íntimo do meu coração, ou então quando eu estou no meio de outras pessoas. Agora, quando eu estou sozinho na rua, às vezes as pessoas me chamam até de doido, né? Pode pensar, né? Às vezes que eu sou um doido, porque eu vou falando. Com o uso das máscaras fica até um pouco mais fácil, porque as pessoas não reparam menos, não é verdade? Mas, independentemente da sua escolha, saiba que Deus, nosso Senhor, te ouvirá. Você pode até gritar, falar baixinho, só no pensamento. Você pode nem estar conseguindo encontrar as palavras certas para você se expressar. Às vezes você está com uma dor muito grande, mas o que eu quero que você saiba é que Deus te ouve. E se Deus te ouve, por que não usar isso em nosso favor, né? Fale com Ele. Se você quer o melhor local para oração, na minha opinião, é uma capela de uma igreja, principalmente se nosso Senhor está lá exposto. Você às vezes não tem nem palavras,
porque a dor é muito grande. E como dizia São João Maria Vianney, às vezes você vai lá, olha para ele e ele olha para você somente, e isso é reconfortante. E faz a gente ter o desejo de começar a ter uma vida de oração, de começar a estar na presença dele, de começar a ter intimidade com ele. O segundo parte, qual que é mesmo? Deus quer que você o conheça. Então, se Deus quer que você o conheça, você pode começar a conversar com alguém. É assim que a gente conhece alguém. A gente conhece alguém quando a gente começa a falar com essa pessoa, seja através de um e-mail, seja através de uma mensagem, mas nós precisamos falar. E nesse caso, presencialmente, nós podemos soltar a nossa voz e falar, ou falar mentalmente, como eu disse para vocês. Terceira parte, decida-se se ajoelhar, sentar ou ficar em pé. É um ótimo passo. Se você estiver numa capela e Nosso Senhor estiver exposto, você pode ajoelhar. Se você quiser entrar numa capela, às vezes está muito desesperada, ou então às vezes você está com o coração tão grato, você quer somente sentar ali. Não tem problema nenhum. Para algumas pessoas, o ato de ajoelhar-se é como uma preparação para falar com Deus. Entretanto, sinta-se totalmente à vontade para fazer a sua própria escolha. Se o seu desejo é ajoelhar, e você pode fazer isso em casa também, mas às vezes suas articulações doem, pode colocar um cobertor ali, uma almofada macia no chão, não tem problema nenhum. Não é todo mundo que tem um genuflexório em casa, né? Aquele local que você ajoelha. Então, o importante é você se sentir bem. Se você quiser ficar em pé, eu fico em pé aqui diante do oratório que eu disse para vocês. E às vezes até sentado. Às vezes você está na mesa da sua sala, fazendo a oração, com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, com o livro, anotando no seu diário, e você está sentado desse jeito e você fala com Deus. O importante é você sentir que você está naquele momento podendo falar com Ele. Então, o terceiro passo é decida-se ajoelhar, sentar ou ficar de pé. Tá gostando? Deixa o seu like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quarto passo. Escreva a oração se você achar que isso vai ajudar você a se concentrar melhor. Então você pode, como eu disse, usar os livrinhos de oração, ou você pode falar com Deus também. Enquanto você estiver lendo e falando com Deus sobre tudo que você escreveu, a sua mente provavelmente não ficará divagando. Em último caso, aquele texto ajudará você a não perder a linha de raciocínio. Então, às vezes a gente quer falar, conversar com Deus. Você pode fazer isso. Você pode anotar no seu diário espiritual tudo aquilo que você quer conversar com Deus. Enquanto até você está anotando ali, já é uma forma de você estar rezando com Ele também, com o seu diário na mão e falando com Deus. Então, você pode usar essa dica quando você tiver com a cabeça muito cheia. Também é uma ótima dica para vocês não entrar na dispersão, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui é obrigatório? É lógico que não, mas você pode utilizar isso para que você se aproxime de Nosso Senhor. Pensa nessa possibilidade de você começar a escrever, a fazer um diário de oração. E quando a gente relê aquilo que a gente escreveu, a gente se surpreende com o jeito que Deus operou na nossa vida. O diário espiritual, ele é profundo. É muito importante quando nós temos o diário. Por quê? Porque depois nós vemos como Deus foi curando, foi nos tratando ao longo da nossa vida. Tá certo? Então, quarto passo, escreva no seu diário, escreva a oração se você achar que isso é conveniente também. Todas as próximas partes são o ato em si da oração. Então, todas as outras se resumem nesse passo a passo que eu vou falar para você. Então, você pode começar a sua oração adorando, agradecendo a Deus. Você pode chamar Nosso Senhor pelo nome Deus. Pode falar, querido Deus, Pai Celestial, do jeito que você preferir. Eu prefiro falar Jesus, meu Senhor,
Ou então, se a oração é dirigida ao Pai, nós podemos falar Pai em nome de Jesus, mas nós podemos louvar e agradecer ao Senhor pela nossa vida, por aquilo que Ele realiza em nós, pela nossa família, pela nossa saúde. Olha quantas vidas são ceifadas diariamente no Brasil e no mundo inteiro, e você está aí vivo ouvindo essa oração. Então, eu e você podemos e temos muitos motivos para poder louvar e agradecer a Deus. Às vezes, nós prestamos atenção, damos ouvido, olho somente para as nossas dificuldades, esquecemos de olhar as coisas boas. Então procure olhar as coisas boas ao seu redor, com certeza. Peça ajuda ao seu anjo da guarda para que ele te ajude a enxergar as coisas boas que Deus faz. Depois você pode reconhecer a grandeza de Deus. Meu irmão, minha irmã, quem tem fé em Deus acredita que Ele é o Criador de todo mundo, de toda a vida, de tudo o que acontece. Imagine o incrível poder de Deus, Ele que criou todas as coisas. Ele está aí te ouvindo agora, né? Nesse momento que você está fazendo a sua oração, o Deus poderosíssimo está parado para ouvir os seus problemas, está interessado pela sua vida. Então é sempre bom a gente reafirmar a nobreza, o senhorio dele em nossas vidas. Depois disso, você vai agradecer a Deus por tudo que está acontecendo ao seu redor, por aquele momento, por você ter parado para poder orar. Então, parado e conseguido ter aquele momento de intimidade com Ele, porque Deus é sempre misericordioso, Ele é amável, é generoso. Então você pode reservar parte da oração para você dizer isso a Ele. Se você estiver na capela, você pode dizer para Ele, pode ou somente parar e adorá-lo, ou olhar para Ele. Você pode agradecer por Ele ter entrado na sua vida, por todas as bênçãos que Ele concede a você, pelas orações já respondidas. Aí depois você pode ir para o próximo passo, abrir o seu coração para Ele. Olha lá no seu diário as coisas que você anotou, se você fez isso, você anotou e quis levar para a igreja, pode olhar lá, vai conversando com Ele. Lembre-se, Ele sempre sabe do que você passa na sua vida, na sua mente. Ele sabe o que tem acontecido, mas você está ali, então nós podemos falar com Ele, conversar com Ele e pedir também uma luz, uma orientação daquilo que Ele quer que nós façamos. Então você pode sim conversar com Ele. Se é dor física, se é dor emocional, se é algo que você está sentindo, se é algo que vai acontecer, um evento futuro que está te deixando apreensivo, sobre algo que aconteceu na sua vida, ou se você estava lendo a Bíblia e pegou alguma passagem, você pode falar tudo isso para Ele. E você pode também, e é aquilo que nós mais fazemos, pedir a Deus. Você entendeu? Na maioria das vezes a gente só pede, e tem outras várias coisas que nós podemos fazer antes. Então depois de você agradecer, engrandecer, falar aquilo que tem no seu coração, você pode pedir. Então você pode falar para Deus. Eu prefiro até antes de falar, prefiro pedir perdão pelas minhas faltas, pelos meus erros. Às vezes eu faço isso até antes de toda oração, antes do agradecimento, antes de eu pedir o Espírito Santo. Então você pode pedir perdão, fala dos seus erros, dos seus pecados, fala com Ele tudo aquilo que você gostaria de ter feito melhor e se comprometa em procurar um sacerdote para que dessa maneira você seja perdoado realmente daquela mesma maneira que Ele orientou os apóstolos a nos perdoar, que está lá em João. Depois disso, clame o Espírito Santo. Clamar o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, como é bom isso. Eu peço todos os dias o batismo no Espírito Santo. Então, peça o batismo no Espírito Santo e diga, Senhor, você sabe que não é um novo batismo, porque o batismo é uma vez só, mas você sabe que a força, o poder que Ele mesmo prometeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, então, nós clamamos essa força, esse batismo de Deus, para que dessa maneira nós sejamos fortalecidos nele. E
depois sim você pode pedir. Falar: Senhor, quero te apresentar essa necessidade, quero te apresentar isso que está sendo muito dolorido, quero te apresentar essa cura. E você pode rezar por você e rezar também pelas pessoas ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, se você seguir esse passo a passo, você pode ter certeza que Deus, Ele age. E quando eu e você temos uma intimidade com Deus, começamos a conversar com Ele diariamente, isso vai gerando em nós intimidade. E gerando em nós intimidade, nós vamos passando por mais momentos de dificuldade com a convicção de que Deus está lá nos amparando. E também vamos dar mais valor às coisas boas que acontecem ao longo do nosso dia a dia. É sempre importante você saber uma coisa, que é bom você falar. Tudo isso até agora foi falar com Deus. Nós falamos, soltamos a nossa voz e conversamos com Ele. Você começa mentalmente quando você não tem tanta intimidade, mas depois você se acostuma a conversar, a soltar a sua voz, a falar com Deus. Ou mesmo que seja mentalmente. Mas é muito importante, preste atenção, muito importante você silenciar. Quando você silencia, você permite que o santo anjo da guarda que Deus te deu, pegue a mensagem de Deus e traga para você. Então, em primeiro lugar, depois de tudo isso que você fez, você vai silenciar. Depois disso, você vai escutar, porque Deus fala através do nosso anjo da guarda, na voz da nossa consciência. E depois de você silenciar, depois de você escutar, porque Deus fala, aí você vai colocar em prática. E aí Deus falando, é a hora de você pegar e anotar no seu diário novamente aquilo que Deus está falando com você, a moção espiritual que Deus te deu ali naquele momento e a prática que você tem que fazer. Então, às vezes você está com um problema X e Deus fala a solução. Eu preciso fazer desse jeito. Você vai lá e anota, porque você volta ali no seu diário e vai relembrar aquilo que Deus falou para você colocar em prática. Meu santo, minha santa, espero poder ter ajudado. Ouça esse vídeo várias vezes se for necessário. E também, se você puder, encaminha para os seus amigos, encaminha para aquela pessoa que você sabe que gostaria de ter uma experiência de Deus. Como você viu aí na tela, talvez você tenha visto, nós deixamos aqui embaixo o link do nosso grupo de WhatsApp para você não perder nenhuma novidade do nosso canal e também o nosso site meuoratoriocatólico.com, onde você faz a reserva imediata do seu diário espiritual católico. Deus abençoe a sua vida e que todos os santos de Deus intercedam para que você tenha uma vida de oração, para que você tenha rotina espiritual católica. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.